Amados, então nessa noite vamos à palavra do Senhor, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 até o versículo 13, dando sequência então a uma série de mensagens que começou lá no início do ano, desse ano de 2023, com a pregação então das palavras de Cristo através do apóstolo João para 7 igrejas então do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor daquela época. Então hoje nós vamos dar sequência pregando esse texto que fala da carta de Cristo à igreja de Filadélfia. As outras mensagens, se os irmãos quiserem ver, estão disponíveis no YouTube, lá vocês podem me pedir o link aí que a gente passa para vocês. Então Apocalipse 3, do 7 ao 13, antes de chegar no texto, de nós lermos o texto e fazer a explanação do texto nessa noite, eu gostaria de fazer algumas rápidas considerações introdutórias. Primeira delas, Apocalipse foi escrita pelo apóstolo João quando estava preso na ilha de Patmos, por causa da pregação do Evangelho. Isso está lá em Atos 1 e versículo 9, Apocalipse 1 e 9, perdão. Cristo chama então o seu apóstolo para escrever as cartas para 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nesta noite então estamos chegando na ministração da 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Se Deus permitir, até o fim do ano aí, quem sabe a gente conclui aí essa série de mensagens com Laodiceia. Outras questões importantes introdutórias: sabemos que estas cartas originalmente foram escritas e endereçadas para cada uma daquelas 7 igrejas, e que todas elas continham um propósito original para aquelas igrejas, mas cremos na boa teologia que ensina que o propósito original era para aquelas igrejas, mas estas cartas são atemporais. Quando eu digo que são atemporais, é os ensinamentos contidos, as exortações, as críticas, os elogios que Jesus faz, as promessas que Jesus faz para aquelas igrejas não ficam restritas àquelas igrejas, mas são para todos os tempos da igreja, para todos os períodos da igreja, e servem ainda de lição para nós nos dias atuais. Então não é algo que ficou fechado, mas serve e deve ser pregado nos nossos dias. E mais uma rápida consideração: também cremos pela boa teologia que quando ali fala em o anjo da igreja, quando é endereçado ao anjo da igreja, na verdade não é para um anjo que cuidava da igreja naquela época, era para o pastor da igreja, o pastor responsável por aquela congregação, por aquela igreja. Então quando lemos ao anjo da igreja, está se referindo ao pastor daquela igreja naquela ocasião. Dito isso, essas considerações introdutórias, vamos ler Apocalipse 3 e versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, é necessário então falar um pouquinho desta cidade, aonde estava essa igreja, a cidade de Filadélfia. Filadélfia é uma palavra que é a junção de 2 palavras do grego. Nós sabemos que o Novo Testamento é escrito em grego, e a junção das palavras Philos e Delphos. Philos significa amor e Delphos significa irmão. Então o nome, uma tradução básica assim, é amor de irmão. E tinha alguma coisa muito interessante nessa igreja, que sabemos pela história que quem fundou essa igreja no século 2 a.C. foi um homem chamado Átalo. E ele funda essa igreja em homenagem a um irmão que ele tinha, que ele amava muito. Então por isso ele vai dar o nome de amor de irmão para essa igreja. Então tem tudo a ver com a homenagem que ele estava fazendo para essa igreja. Esta era uma das cidades que ficava na antiga região da Ásia Menor. Ela era também conhecida nos tempos já então bíblicos de Cristo como uma cidade chamada como a Porta do Oriente.
Essa cidade ela ficava numa rota muito importante na época, porque era dominada pelo Império Romano. O Império Romano dominava toda aquela região, quase toda a Europa, Oriente Médio, Norte da África, e tinha que ter correio, tinha que ter o trânsito, né, de exército e mercadorias. Ela era chamada de Porta do Oriente, porque o correio imperial do Império Romano passava, aquela era a rota, a cidade daquela região, como a porta, a entrada para o Oriente. Então era uma cidade muito importante nesse quesito no Império Romano na época. Outra questão interessante da cidade de Filadélfia, e mais para frente eu vou retomar essa questão, e não por acaso Cristo escreve, manda João escrever certas coisas aqui, que numa leitura rápida, e se a gente não mergulhar, não cavar um pouquinho mais, passa despercebido da nossa interpretação. Aquela cidade, ela sofria com constantes terremotos. Algumas vezes aquela cidade já tinha sido praticamente ou parcialmente destruída por terremotos. Então era uma região, uma cidade que sofria com esse problema natural dos terremotos. E essa cidade ela foi criada com o propósito de divulgar a cultura e a religião helênica, grega. Foi criada então pelos gregos com esse propósito de divulgar a cultura grega e a religião grega. E sabemos que a religião grega é uma religião politeísta, uma religião que tinha um panteão de deuses, né, de centenas, milhares de deuses. Uma religião que era contrária à religião cristã, contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. E esse era um dos propósitos dessa cidade lá. Vamos mais um pouquinho ainda no verso 7. João vai escrever aqui, Jesus vai falar para aquela igreja sobre a chave de Davi. E quando nós lemos ali, não tem uma explicação muito maior, né, profunda. Mas quando nós vamos comparar com a palavra, lá em Isaías, capítulo 22 e versículo 22, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, vai explicar o que era a chave de Davi. E lá naquele contexto, você pode ler no capítulo 2 de Isaías, vai se referir ao poder espiritual. Lá naquele contexto que estava sendo citado aqui em Apocalipse, uma citação então do Antigo Testamento, e uma profecia também que se cumpre em Cristo, dizia que quem tinha a chave de Davi, a chave do rei, abriria qualquer porta e fecharia qualquer porta. Então, aqui está dizendo que Jesus é maior do que Davi. Jesus é descendente de Davi, mas ele é maior do que Davi. Porque a chave, a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então é uma referência ao Antigo Testamento e uma profecia que se cumpre ao mesmo tempo em Cristo e que mostra o poder de Cristo, que é maior do que Davi, que é maior que Abraão, que é maior que qualquer outro que pisou nessa terra. Então aqui é uma referência do poder espiritual de Cristo, que ao analisar e confrontar com a própria palavra, nós aprendemos isso. Versículos 8 até o versículo 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés, e que reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Primeiro ponto aqui: Jesus conhece as obras da igreja, que ao seguir as suas orientações, não poderá ser vencida por um detalhe, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Aleluia! Amados, Jesus conhece as nossas obras. Jesus conhece as obras de uma igreja. Jesus sabe se aquelas obras são exteriores ou vêm de dentro do coração. Jesus sabe o que nós temos feito aqui nessa igreja, na Igreja Madureira, o que tem sido feito em todas as igrejas do mundo inteiro.
Assim como Jesus sabia o que tinha sido feito, conhecia as obras da igreja de Filadélfia, Ele conhece as nossas obras. E não só conhece as nossas obras, como temos a promessa que se nós estivéssemos fazendo as obras de Cristo, as portas da igreja não serão fechadas. Cristo estará conosco. Então aqui, amados, nós temos essa promessa que foi feita para a igreja de Filadélfia, que se estende até os nossos dias. E temos também esse compromisso, essa responsabilidade de fazermos obras dignas do Senhor, de fazermos obras pautadas na palavra de Deus. Aleluia! Também nós lemos aqui nesse texto algo que chama atenção. Jesus, ele chama aquela igreja de fraca. Ele vai dizer que aquela igreja é fraca. Segundo os estudos teológicos, algumas hipóteses são bem levantadas, analisando o contexto histórico e cultural daquela cidade, naquela região e daquela igreja. Acredita-se que era uma igreja pequena e com pouca expressão social, uma igreja que provavelmente não tinha muitas pessoas de alta posição, comerciantes, líderes da cidade, personalidades importantes naquela época que faziam parte daquela igreja. Muito provavelmente era uma igreja de pessoas mais humildes, uma igreja com poucos recursos, uma igreja que não era vista com olhos de algo grande dentro daquela cidade. Talvez por isso, e provavelmente por isso, Jesus chama aquela igreja de fraca, porque Jesus não fala que ela é fraca de forma pejorativa, de forma a criticar aquela igreja. Pelo contrário, tem um detalhe na palavra que nós vemos que a fraqueza que Jesus se refere aqui era uma fraqueza visual, externa da sociedade, não da própria igreja. Porque aquela igreja, irmãos, era uma igreja fiel à palavra de Deus e fiel a Cristo. Aleluia! Veja que Jesus diz para aquela igreja: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluia! Era uma igreja que passava dificuldades, era uma igreja que tinha muitas dificuldades no âmbito social, mas era uma igreja que guardava a palavra, era uma igreja que não negou o nome de Cristo, apesar de todas as perseguições que sofria, todos os ataques. E Cristo nessa noite me trouxe aqui para falar que assim como Ele se agradava daquela igreja de Filadélfia, que guardava a palavra, que valorizava a palavra, que pregava a palavra, que vivia na sua vida, cada cristão, a palavra, Cristo espera que nós também venhamos a valorizar a sua palavra, a aprender da sua palavra, e além disso tudo, e muito importante, a viver nesse mundo segundo a sua palavra. E mais, aquela igreja não negou o nome de Cristo, e Cristo se agrada quando, além de nós meditarmos na sua palavra, estudarmos a sua palavra e nos esforçarmos para viver a sua palavra, aqui fora do templo, fora aqui dessas paredes, lá na casa, lá na família, lá no trabalho, lá na turma do futebol, na academia, nós não negamos o nome de Cristo. Nós não precisamos deixar a máscara do cristão dentro da igreja e tirar aquela máscara para se ambientalizar a determinadas situações e ambientes, mas não, nós continuamos crendo em Cristo e assumindo uma postura de cristão independente do meio que nós estamos inseridos. Nós não podemos negar Cristo nas redes sociais, nas nossas interações sociais, presenciais, enfim, nas nossas opiniões, no nosso modo de ser, no nosso caráter, na nossa conduta. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos como os irmãos lá de Filadélfia, que valorizemos a palavra e que não negamos, e pelo contrário, temos prazer de dizer que nós somos cristãos. Aleluia! Mais ainda nesse texto, amados, Jesus vai fazer uma censura aqui e uma crítica, mas não à igreja de Filadélfia.
Jesus ele vai falar da questão dos judeus, dos falsos judeus. Jesus então vai trazer algumas palavras bem severas para os judeus. E amados, os judeus eles foram os primeiros inimigos dos cristãos na história do cristianismo. Em Filadélfia eles atacavam os cristãos e se achavam os verdadeiros filhos de Deus. E Jesus os chama só de duas coisas: sinagoga de Satanás e mentirosos. Jesus vai dizer que aqueles falsos judeus eram sinagogas de Satanás e mentirosos, e atacavam lá a igreja de Filadélfia, e se achavam os verdadeiros filhos de Deus. Sinagoga de Satanás, aqui é uma referência ao templo de Satanás, ou à igreja de Satanás. Eles se achavam os donos da verdade, os verdadeiros filhos de Deus, mas tinham um detalhezinho que eles não tinham entendido. Além deles não reconhecer Jesus como Messias, eles também atacavam aqueles que reconheciam Jesus como Messias. Sabemos que existem muitas bênçãos e que o povo judeu é o povo da promessa, é o povo escolhido de Deus. Jesus era judeu, a salvação veio dos judeus, eles têm vários méritos, mas o Messias veio. E lá na própria lei, nos profetas, existiam as profecias do Messias e que eles deveriam reconhecer o Messias. Então Jesus vem. E quem é que traz Jesus, quem é que prende Jesus e pede a condenação de Jesus? São os judeus, são o seu próprio povo. Crucifica-se Jesus. Quando a igreja nasce, quem foram os primeiros que se levantaram para perseguir os cristãos? Já a igreja então de Cristo, os judeus, depois os romanos. O Império Romano também perseguiu, mas começou com os judeus. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Todos aqui fala dos judeus, porque era o primeiro momento, eram eles o problema naquela época. Mas hoje nós temos vários povos e etnias, ou enfim, pessoas que são contra Cristo, que perseguem a igreja. E Jesus vai dizer que assim, eu creio, como eles são sinagoga de Satanás e mentirosos, todos aqueles que perseguem a igreja, os cristãos, vão ter que prestar contas diante de Deus. Assim como lá Paulo escrevendo aos Gálatas, o escritor aos Hebreus, Paulo escrevendo aos Romanos, vocês podem lá ver em casa que Paulo exortava os seus próprios compatriotas, porque ele era judeu também, que a única forma deles serem salvos depois de Cristo era se convertendo a Cristo. Paulo escrevendo aos Gálatas vai dizer que aqueles que querem ser justificados pela lei, ou seja, pela a lei mosaica do Antigo Testamento, caíram da graça. Isso é muito forte, caíram da graça, estão separados de Deus. Paulo vai dizer que não há mais judeus nem gregos, que todos são um em Cristo. Então, tanto gentios, gregos, que são todos os não-judeus como os judeus, desde Cristo até os dias de hoje, precisam se converter a Cristo para receber a graça de Deus. E hoje não falo dos judeus, estou dando uma explicação bíblica aqui para não é uma forma de perseguição ou ser contra os judeus, de maneira nenhuma. Por exemplo, hoje nós vivemos essa guerra agora dos judeus contra os israelenses, os judeus israelenses contra os palestinos. Não é nosso papel ficar do lado de um ou de outro. O nosso papel como cristãos é orar pela paz. Jesus em Mateus 5, e versículo 7, vai dizer que nós somos bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o nosso chamado é para ser pacificador. Nós temos que orar pelas pessoas que estão na Ucrânia e na Rússia, que também estão em guerra. Nós temos que orar para que a graça de Deus alcance judeus, árabes, russos, ucranianos. Nós temos que orar para que a graça de Deus alcance todo mundo. Aleluia. Mas Jesus está vendo. Às vezes a gente pensa, pastor, olha, a igreja sofrendo em vários lugares do mundo, algumas vezes até aqui no Brasil, mas Jesus, ele não está deixando passar desapercebido. Deus, a ira, só que não é nós que temos que fazer algo, A vingança, a ira, pertence a Deus, não a nós. Quem vai julgar um dia todos que pisaram nessa terra é Cristo, é Deus, não nós. Nós somos chamados para ser pacificadores, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mais ainda, amados, mais ainda, nesses versículos, Jesus anuncia um período de provação em todo o mundo, mas
que como a igreja de Filadélfia havia guardado a palavra de exortação à perseverança, ele os guardaria das provações. E aqui eu quero fazer uma ressalva bem interessante da importância de todos os cultos na igreja, mas uma importância vital do culto de ensino, do ministério de ensino, dos cursos de teologia, de discipulado, enfim, da busca do cristão por aprender a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, uma coisa importantíssima que nós aprendemos é a exortação bíblica à perseverança. Quantos textos no Antigo e no Novo Testamento ensinam que nós devemos perseverar? Eu poderia aqui ter feito uma lista de dezenas de textos bíblicos que nos chamam à perseverança. E olha que a importância que Jesus dá para a exortação à perseverança, ou seja, o ensino a perseverar, exortar e ensinar a perseverar. E Jesus diz que aquela igreja tinha guardado uma palavra, a palavra de exortação à perseverança. E porque aquela igreja tinha guardado a palavra, porque aquela igreja, quando era perseguida, se mantinha fiel, porque aquela igreja, quando era caçada, injuriada, se mantinha fiel e perseverante. Jesus diz que iria vir uma grande provação sobre todo mundo, mas Jesus ia guardar eles da provação. Glória a Deus. Mas guardar a provação está ligado à perseverança. Veja que Jesus diz que porque eles perseveraram, guardaram a palavra de perseverança, Ele os guardaria dessa tribulação, dessa provação. Então é uma palavra condicionada. Jesus, Ele nos guarda do momento de provação, nos livra, com certeza. Eu creio que essa palavra e essa promessa se estendem até os nossos dias. Queremos que Deus nos guarde nos momentos difíceis, e todos nós vamos passar, mas que a mão de Deus esteja sobre nós e Jesus nos guarde, nos proteja. Aprenda uma lição com a igreja de Filadélfia, com as palavras de Jesus: guarde a perseverança, aprenda a perseverar, não se desestruture, não desista de Cristo, não desista da palavra de Deus, das promessas da palavra de Deus. Persevera, porque se você e eu perseverarmos, nós temos uma promessa aqui nessa palavra: Ele os guardará do dia e do momento da grande provação. Glória a Deus. Aleluia. Vale a pena ser fiel, amados, vale a pena perseverar em Cristo. Versos 11 até o verso 13. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Nem precisava explicar muito isso aqui, né? Que palavra maravilhosa, que promessas maravilhosas. Mas vamos lá, vamos tentar dar mais uma clareada aqui. Jesus exorta a igreja a reter o que ela tem e promete uma coroa para os vencedores. Talvez uma pergunta justa seja: o que a igreja tinha que precisava reter? O que a igreja tem que precisa reter? Jesus retém o que você tem, mas não diz é isso, não faz uma lista daquilo que eles tinham. Mas nós analisamos o próprio texto aqui, o contexto que essa palavra foi escrita. Jesus 2 vezes fala que aquela igreja guardava a palavra, que aquela igreja não negava o nome de Cristo, e nós podemos dar um nome para isso: Evangelho. Aquela igreja tinha o Evangelho, aquela igreja vivia o Evangelho, aquela igreja vivia Cristo, e Jesus está dizendo: retém o que você tem, e o que eles têm? A palavra. O que eles têm, o que eles tinham? A presença de Cristo.
Porque eles tinham a presença, a unção do Espírito Santo. Porque eles estavam debaixo das promessas de Deus, das bênçãos de Deus. Retenha o que você tem. Amados, eu dou graças a Deus por toda a estrutura que a nossa Igreja Madureira tem. Nós temos um templo maravilhoso, nós temos assentos maravilhosos, um som maravilhoso, uma estrutura, um jogo de luzes, ar-condicionado, salão de festa, enfim, toda essa estrutura, e graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, graças à vida de cada irmão e cada irmã, que na hora de ofertar, de dizimar, sente o toque do Espírito Santo e colabora, e contribui financeiramente para que tudo isso aqui, o pastor é o administrador chamado por Deus, mas é a nossa, a minha, a tua colaboração que foi, e de tantos outros que não estão aqui nessa noite, mas que colaboraram, é da igreja isso aqui, é para nós. Graças a Deus por tudo isso, irmãos, tudo isso. E o meu desejo é que Deus continue abençoando essa igreja financeiramente, que cada vez mais nós possamos ter mais recursos tecnológicos de toda ordem, mais conforto. Tudo isso é bom, tudo isso é bênção de Deus. Mas o que nós temos que reter acima de tudo isso que é bênção, eu fiz essas considerações por isso, é a palavra de Deus. O mais importante de tudo é nós retermos a palavra de Deus. O mais importante de tudo é nós sermos uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega o Evangelho, uma igreja que dá primazia para a pregação, para o ensino. Quantas igrejas hoje em dia têm até muito mais do que nós aqui financeiramente, estruturalmente, tem às vezes 1h30, 2 de culto, cantam muito, dançam muito e tudo isso é bom, e tem 10, 15 minutos para a palavra. Outras igrejas que até dão um pouquinho mais de tempo para a palavra, mas tiram o Cristo da cruz, o Cristo que morreu por nós, que é o centro do Evangelho, que é o centro da pregação da palavra de Deus, e coloca o homem sentado num trono, um antropocentrismo, o homem sentado no trono, o homem como objeto da palavra de Deus, como algo mais importante. Quantas igrejas têm deixado de reter o que a igreja de Filadélfia tinha, e graças a Deus a nossa igreja, eu posso ter orgulho de dizer que também tem a primazia de Cristo. Quem senta no trono aqui dessa igreja é Cristo. Quem unge os obreiros dessa igreja é o Espírito Santo. Quem recebe louvor e adoração aqui dentro dessa igreja é Deus. Aleluia! Estamos sendo chamados pela palavra de Deus, como os irmãos de Filadélfia, para nós reter o que nós temos, pedir para Deus continuar abençoando essa igreja, mas reter a palavra, reter Cristo, colocar Cristo no centro de tudo. Isso é a primazia, isso é primário, isso é central na fé cristã, no cristianismo, que nunca, nunca, nunca Cristo saia do trono que é dele. Aleluia. Amados, mais um pouquinho ainda. Quando Jesus diz que eles seriam coluna no santuário de Deus, estava levando em conta, amados, lembra que eu falei que ia retomar algo do início da pregação? Jesus estava levando em conta que aquela cidade sofria com terremotos. Tinha um propósito em Jesus usar essa simbologia de coluna. Não era algo, para nós pode só imaginar a coluna, mas para eles fazia mais sentido, porque eles viviam com constantes terremotos. Pois, amados, somente as construções lá naquela época, e hoje não é diferente, que tinham colunas fortes, ficavam de pé. Então, quando aconteciam os terremotos lá em Filadélfia, naquela cidade, a maioria das construções vinha abaixo, caía, era destruída, mas as casas, os templos, as construções que tinham um alicerce sólido e que tinham colunas que sustentavam aquela construção permaneciam de pé. Aqui mesmo na nossa igreja nós temos uma estrutura chamada pré-fabricada, pré-moldada. É feito aqui uns alicerces e colocado colunas. Se derrubar essa parede aqui, né, pastor, a igreja fica igualzinha, pode ser tudo aberto como ali fora. As colunas é que sustentam o telhado, toda essa estrutura aqui.
Pode tirar a parede que a coluna vai dar sustentação, porque a coluna é forte. Então Jesus está usando algo, uma referência para aquela cidade, para aquela igreja, como ele fez com as outras cidades também, referências locais. Nós vamos ver isso também em Laodiceia. Então o que Jesus está falando para eles? Olha que lindo. Vocês aí em Filadélfia sofrem tanto com terremotos. Vocês veem a destruição da cidade de vocês algumas vezes já havia sido destruída, quase totalmente ou parcialmente. Mas os prédios que permaneciam em pé eram aqueles que tinham colunas fortes. Então aquilo para eles fazia muito sentido. E Jesus vai dizer que vai fazer eles colunas no santuário de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus está dizendo que quando eles partirem, se eles permanecerem fiéis à palavra, perseverando e com Cristo no centro, eles iriam viver na Nova Jerusalém. Eles seriam colunas no santuário de Deus. Aqueles irmãos iriam viver para sempre como coluna firme, mas não é uma coluna humana, uma coluna de uma construção física, mas uma coluna na Nova Jerusalém, eternamente. O que nós aprendemos com essa palavra, com esse ensino? Que, amados, aqui tudo que passa aqui é temporal, é passageiro, mas essa promessa que Jesus fez para a igreja de Filadélfia vale para nós também. Quando nós partirmos aqui, tudo é passageiro, pode dar um terremoto, abalar e derrubar as construções, mas um dia, se nós permanecermos fiel a Cristo, nós assim, junto com os irmãos de Filadélfia, e todos os salvos de todos os tempos, seremos colunas no santuário de Deus. Aleluia! Seremos colunas no santuário de Deus, colunas da Nova Jerusalém. Não é o Marco que está falando isso, é Cristo que está falando isso. É a palavra de Deus, eu estou só replicando ela aqui. Seremos colunas no santuário de Deus. Imagina ser coluna na Nova Jerusalém. Aleluia! Deus é maravilhoso. Amados, eu quero concluir essa mensagem aqui em 2 pontos. Primeiro ponto: aprendemos com a igreja de Filadélfia que vale a pena ser fiel a Cristo e a sua palavra, independente das circunstâncias. Aleluia. Tem um louvor que diz assim: está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Aleluia, muito lindo esse louvor. Eu gosto muito de ouvir ele quando alguma tribulação surge na minha vida. Amados, problemas todos nós vamos ter. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Isso é para todos nós. Mas ele também disse: não temo muito. Eu venci. Eu venci. Jesus também falou: aleluia, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e a minha carga é suave. Aleluia. Jesus e os apóstolos escreveram tantas coisas sobre as provações que nós vamos passar, as dificuldades, Juninho, que nós vamos passar na vida, mas sempre tem uma promessa. Jesus nunca falou só da tribulação, só da provação. Os apóstolos também não, falaram que teríamos, mas quem tem Cristo tem promessa. Glória a Deus. Quem tem Cristo tem aquele que coloca a mão no teu jugo e diminui o fardo. Quem tem Cristo na sua vida, Cristo nunca vai permitir que um fardo esteja além das nossas forças. Tiago vai escrever lá na sua carta que não há provação sobre-humana que a gente não possa suportar, porque Cristo está com nós. Aleluia. Amados, independente das circunstâncias que você possa estar vivendo agora neste momento, talvez alguém possa dizer: irmão Marco, mas você está pregando essa palavra, mas não sabe o que eu estou vivendo na minha vida. Eu acho que talvez não dá mais. Cristo está te dizendo essa noite: persevera, persevera. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. As mãos protetoras, abençoadoras de Deus estão estendidas sobre as nossas vidas.
Talvez você não esteja passando alguém por uma luta, está tudo tranquilo, mas daqui a pouco vai bater uma lutinha lá na porta. Não esqueça dessa palavra. As mãos do Senhor estão postas, estendidas, para diminuir o fardo, para nos ajudar a caminhar. Aleluia. Vamos perseverar como a igreja de Filadélfia. Segundo ponto. Aos que perseverarem até o fim, entrarão na nova Jerusalém, onde veremos a face do nosso Senhor e receberemos as coroas que nos estão reservadas. Glória a Deus. Irmãos, às vezes eu vou ser bem sincero com vocês aqui, esse negócio de coroa me intriga um pouco. Já faz tempo, não sei se alguém, né? Eu estudo, isso me intriga um pouco. E eu vou explicar para vocês o porquê. Ser bem sincero, mas eu fico pensando, coroa da justiça, né? E coroa que a Bíblia fala, coroa é recompensa. Traduzindo, né? Coroa é uma recompensa que a gente não vai receber enquanto está aqui. Coroa é só para quando a gente partir para a eternidade, é uma recompensa na eternidade, na Nova Jerusalém. E às vezes eu fico pensando assim, sabe, irmãos? Nova Jerusalém, né? Às vezes a gente tentar fechar os olhos e imaginar o que é a Nova Jerusalém, o que vai ser. A gente tem umas ideias, né? De ouro, pedras preciosas, são simbologias de Apocalipse. Mas eu fico pensando assim, eu já sou tão grato a Deus e tão indigno de ser salvo, de um dia Jesus subir numa cruz dessa assim, ó, e ser pregado lá e saber que uma partícula da gota de sangue dele foi pela minha alma, foi pela minha vida, e saber que lá, né, uma partículazinha lá daquele sangue lá me alcançou, e alcançou cada um de nós. Irmãos, eu já sou tão grato a Deus por ser salvo pelo sacrifício de Cristo. Eu já acho isso tanto. Às vezes eu fico pensando, irmãos, né? Se tivesse casas lá na Nova Jerusalém, moradias, eu fico imaginando umas casas bonitas. Eu ia me dar por satisfeito se tivesse um cantinho ali, uma barraquinha, uma igluzinha assim para mim entrar dentro ali. Eu ia ser tão feliz. Se eu tivesse só um cantinho ali, podia ter casas maravilhosas, só um cantinho para mim ali. Eu ia ser tão feliz de poder ver a face do meu Salvador, ver como Ele é de verdade, saber que eu vou morar com Ele para sempre. Eu já sou tão grato por isso, que às vezes eu fico perguntando, coroa, Deus Ele já é tão bom, Jesus nos ama tanto, que Ele morreu numa cruz para nos salvar, e só isso já estava assim, ó, muito bom tamanho. Aí fala em coroa, fala em recompensa no céu, que tudo aquilo que o Senhor e a senhora fizeram, pastor e pastora, um dia Jesus vai chegar e vai dizer, ó, está aqui a coroa, está aqui a coroa, está aqui a tua recompensa, servo bom e fiel. Aleluia, servos bons e fiéis. Além de tudo, a salvação já era demais, irmão. Jesus vai nos dar coroa, vai nos dar recompensa no céu, vai agradecer aquilo que a gente fez aqui na terra. É incrível isso, é uma coisa que me intriga, mas está na palavra e a gente tem que pregar. A gente está aqui não para acumular tesouro nessa terra, mas para acumular tesouro no céu. Aleluia, olha que Deus maravilhoso, que um dia vai recompensar aquela obra que Ele nos chamou, que nos deu dons, que nos capacitou, que nos ungiu, que nos separou para cada um para o seu ministério, para o seu chamado. Ele é quem nos capacita, é o Espírito Santo quem distribui os dons na igreja, e ainda assim Ele vai nos recompensar, amados. Aleluia, Deus é bom demais. E eu encerro dizendo que ter Jesus como Salvador é maravilhoso, ter Jesus como nosso Redentor é maravilhoso, mas nós não devemos ter Jesus apenas como nosso Salvador, nós temos que ter Jesus como Senhor. Porque Salvador, quando a gente diz que Jesus é o nosso Salvador, a gente está se referindo ao sacrifício da cruz que Ele fez para nos salvar, e é de fato na verdade. Mas quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós dobramos o nosso joelho e dizemos, Senhor,
Tu é o meu Salvador, o meu Redentor, mas também é o Senhor. Eu quero te servir, eu quero viver segundo a tua vontade, eu quero viver segundo o ensinamento bíblico da palavra de Deus. Eu não te quero apenas como meu Salvador, porque muitos querem Jesus como Salvador, aceita Jesus, fica um tempo na igreja, vaza e segue uma vida mundana, segue fazendo tudo o que fazia antes. Jesus não quer só isso, Ele quer ser o nosso Salvador e o nosso Senhor, e nós temos que ser filhos de Deus, nós temos que querer Ele como Salvador e como Senhor, ou seja, viver nessa vida de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Querido e amado Deus, aleluia. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de poder nessa noite cantar lindos louvores para Ti, Senhor. Te adorar com os louvores, te adorar, Deus, com as nossas orações, com as nossas contribuições financeiras. Te damos graças, Senhor, por poder nessa noite ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, nós queremos ser como a igreja de Filadélfia, Senhor, uma igreja perseverante na palavra, uma igreja que ama a Tua palavra, que ama os Teus ensinamentos, aleluia, uma igreja que não nega o Teu nome, Senhor, aleluia, independente, Senhor, das dificuldades, das provações, ó Pai, queremos ser esse modelo de igreja, Senhor. Pode os outros achar a gente fraco, Senhor, mas nós estamos preocupados com a Tua avaliação, Pai, com o Teu parecer sobre nós, Senhor. Unge cada um dos obreiros dessa igreja, Senhor, para que nós possamos ser servos bons e fiéis, Senhor, para que nós possamos juntos fazer a Tua obra, Senhor. Te damos graças, Senhor, pelas promessas que tem na Tua palavra, Senhor, tanto enquanto nós estamos vivos aqui nessa terra, como quando nós partirmos para as mansões celestiais, Senhor. Nós não éramos dignos da salvação, nós não éramos dignos das bênçãos terrenas e nem das espirituais, Senhor, mas Tu és tão bom, Deus, tão bom, tão maravilhoso, que tem promessas para nós aqui e para sempre, Senhor. Te damos graças, Senhor, e eu oro e peço, Pai, por aqueles irmãos que estão enfermos ou que têm algum parente enfermo, Senhor, que as Tuas mãos poderosas do médico, dos médicos, possam alcançar essas pessoas, se for da Tua vontade. Os irmãos e irmãs que podem estar passando por dificuldade financeira, por problemas familiares, Senhor, problemas no trabalho, Deus, de todas as ordens de problemas, Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas, generosas e amorosas, Pai, sobre cada um de nós, e todos aqueles que colocaram agora, Senhor, os seus pedidos, os seus anseios na Tua presença, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.